Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu quero falar sobre o caso Maurício de Souza, mas não o fato da questão da opinião, do direito de expressão, que isso já foi muito debatido. Inclusive, todos sabem do caso, que ele fez uma crítica ao super-homem gay, e, inclusive, já existe um projeto de lei da deputada Bia Kicis para que ele, não só ele, mas para que todos aqueles que expressem a sua opinião não sejam mais punidos, não sejam mais perseguidos. Perfeito? Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu quero falar, aproveitar esse caso do Maurício de Souza, para falar sobre a desconstrução do homem heterossexual que vem sendo a imagem do homem heterossexual vem sendo desconstruída, demolida há vários anos. Isso tudo não começou agora, isso já tem bastante tempo. Eu publiquei no Twitter, sobre o caso Maurício de Souza, o seguinte texto. Há algumas décadas que a máfia da nova ordem mundial, ou seja, os comunistas globalistas, juntamente com a grande mídia e os líderes dos movimentos LGBTQ, vem utilizando gays, lésbicas e trans como massa de manobra de uma engenharia social doentia com o propósito de alterar o comportamento da sociedade. Ou seja, eu resumi o que está acontecendo hoje, dessa perseguição a qualquer um que enalteça ou que seja favorável à, à normalidade, à heterossexualidade. Agora, tudo começou com a ideia de Karl Marx de que a destruição de valores burgueses, como a família, a religião, os costumes e demais instituições conservadoras, seriam imprescindíveis para a revolução do proletariado. Anteriormente, a Revolução Francesa já vinha desconstruindo valores conservadores, mas quando Karl Marx publicou o Manifesto Comunista, o Capital, ele já veio com essa ideia de destruir os valores cristãos para que houvesse a implantação do socialismo. Esse processo revolucionário de destruição de valores e instituições burguesas foi aplicado na Revolução Russa, de 1917, e, como nós sabemos, fracassou. No entanto, nas décadas de 20 até a década de 1960, esse processo foi sendo colocado no Ocidente através das artes, apesar do proletariado ocidental não ser mais o foco da Revolução comunista, pois, com a elevação do seu padrão de vida, ele se aburguesou. Os intelectuais comunistas já não estavam vendo mais o proletariado como o foco, o grande protagonista da Revolução Comunista. Então, a partir da década de 60, o movimento da chamada Nova Esquerda, originado pelos filósofos da Escola de Frankfurt, nos Estados Unidos, ela passou a ter como foco principal não mais o proletariado, mas o lupenproletariado, que são aqueles que são os excluídos da sociedade, bandidos, os marginais, prostitutas, minorias marginalizadas, homossexuais, etc. A cultura, sobretudo a indústria do entretenimento, que já estava tomada pela esquerda nessa época, era financiada pela antiga União Soviética, diretamente e indiretamente pela máfia da nova ordem mundial. Porque quem criou a União Soviética, na realidade, quem financiou foi a máfia da nova ordem mundial. Isso eu vou falar em outros vídeos. Então, eles já tinham essa ideia de criar o governo globalista, né, o governo globalista totalitário na nova ordem mundial, e para isso eles financiaram a Revolução Russa. E a União Soviética
ela surgiu e ela se aparelhou. E com isso ela foi criando estruturas para sabotar os valores ocidentais. Então, a indústria do entretenimento passou a produzir filmes, séries de TV, novelas, livros, etc., com a finalidade de ridicularizar os valores ocidentais. Os valores judaico-cristãos, incentivar a libertinagem sexual, a promoção das drogas, a propagação dos divórcios, o estímulo à criminalidade, a exaltação aos desvios de condutas sexuais, como o homossexualismo, o travestismo, etc. Né? Então, isso aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60. A revolução sexual, a libertinagem, o movimento, o enaltecimento às minorias como os homossexuais, enfim, tudo isso aconteceu lá nos anos 60. No Brasil, isso começou a vir com força a partir dos anos 70, final dos anos 70, né, a segunda metade dos anos 70, e prosseguiu nos anos 80. Mas nos Estados Unidos foi nos anos 60. Paralelo a isso, foram fortalecidos os movimentos sociais e de minorias e ONGs, se utilizando da teoria comunista de Saul Alinsky. Então, ao mesmo tempo que havia essa libertinagem, tudo isso, começaram a aparecer os movimentos já políticos, né, movimentos sociais e ONGs, né, seguindo a teoria comunista do Saul Alinsky, para ir minando a sociedade, como eu já falei em vídeos anteriores sobre os movimentos sociais. Então, eles passaram a representar esses grupos, né, que estavam sendo fortalecidos, né, o lucro proletariado, as mulheres, inclusive, o movimento feminista já foi deturpando o seu objetivo, criando esses movimentos feministas mais radicais nessa época para justamente sabotar a sociedade. Esses movimentos e ONGs surgiram com um ativismo radical e representaram ideologias segmentadas, como feminismo radical, empoderamento de mulher em detrimento do homem, gaysismo, racismo negro, o abortismo, né, o movimento pró-aborto, com o propósito de mudarem as leis e atenderem aos objetivos principais da máfia da nova ordem mundial, que seria a divisão da sociedade, a redução populacional e o controle social. Então, esses movimentos, eles funcionam como uma pressão na sociedade para que justamente haver uma mudança nas leis e assim as leis, o cidadão não ter outra chance, né, não ter outra saída a não ser ter que se adaptar a uma nova situação, uma nova ordem na sociedade. Ou seja, os direitos dos gays vão ficando cada vez mais fortes, os direitos dos LGBTs, os direitos das minorias, enfim, vão ficando cada vez mais fortes, e o cidadão comum, que não pertence a nenhuma dessas minorias, vai ficando exprimido por conta dessas leis. Porque cada vez mais esses movimentos, essas ONGs, vão pressionando e vão elegendo pessoas, pessoas que vão ocupar políticos no legislativo, que vão ocupando cargos, e eles têm uma dívida com esses movimentos sociais, porque eles já são originários deles, né? Então, a desconstrução da figura masculina e o surgimento da retórica do machismo estrutural, o patriarcado estrutural, foi introjetada nos movimentos feministas e LGBTQs, para distanciarem a mulher do homem e feminizá-lo cada vez mais. Isso pode ser visto nos filmes atuais, em que a mulher vem se destacando e o homem sendo apresentado como vilão ou como fracote. Os heróis masculinos são substituídos por heroínas
e os filmes mostram finais em que a mulher termina sozinha, empoderada. Isso é o que nós estamos mais vendo hoje em dia. Aquela figura de que o casal termina no final está praticamente extinto. A legislação também contra o assédio vem sendo cada vez mais rigorosa, inclusive tentando transformar uma simples paquera entre um homem e uma mulher em assédio, ou seja, em crime de assédio. Isso nós estamos vendo cada vez mais. Daqui a pouco, só o homem falar com uma mulher, ela pode chamar de assédio e chamar a polícia, né? Ideias como as novas formas de famílias, ideologias como a ideologia de gênero, que propaga que gênero não existe, que é uma construção social, foram introduzidas nas universidades para formarem profissionais que atuarão nos órgãos da administração pública, principalmente no Poder Judiciário, no magistério, né, os professores, e futuros candidatos de partidos de esquerda, e, portanto, elaboradores das leis vigentes. Hoje, qualquer exaltação da figura masculina não é mais considerada um apelo machista, mas está se configurando um crime de homofobia, que foi o que aconteceu com o Maurício de Souza, né? Não existe a tipificação do crime de homofobia, mas eles criminalizam de uma forma quando segregam aquela pessoa. Mas já está faltando pouco para tipificar esse crime, né? Que ainda não está tipificado, mas que em breve estará por este STF aparelhado, caso o Congresso não o tipifique. Isso tudo só ocorre nos países ocidentais. Nos países aliados do bloco russo-chinês, é proibido esse tipo de ideologia. O Putin já deixou bem claro isso nos seus discursos, que ele não vai admitir ideologia de gênero no país dele. Como a China, a Coreia do Norte, eles exaltam a figura masculina, coisa que aqui no Ocidente está cada vez mais degenerando a figura do homem heterossexual. Conclusão: é preciso reagir com urgência antes que nós, homens, sejamos obrigados a sermos gays e termos que praticar atos libidinosos ou estaremos incorrendo em crime de homofobia. É o que eu falo, às vezes a gente faz até piada, dizendo, amanhã ou depois um gay pode chegar e dizer eu quero praticar atos com você, libidinosos, e se você disser não, você estaria incorrendo em crime de homofobia. Não, isso pode parecer exagero, mas nós estamos... É assim que as sociedades vão chegando ao absurdo, se não houver uma reação. Portanto, eu termino esse vídeo como um alerta, mostrando que essa situação que vem acontecendo com a figura do masculino, o homem heterossexual, ela precisa realmente ser vista por todos e que a sociedade reaja a isso. Portanto, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vamos em frente. Muito obrigado.